A nossa pequenina acordou, né? O Gui era o mais novinho, agora já não é mais. Daqui para algum tempo já é outra, né? Estamos aí desafiando os casais novos para a aventura. Porque é uma bênção do Senhor, tá? É herança do Senhor, é bênção, gente. Não sei se vocês já ouviram, o pregador de ontem falou várias vezes isso, enfatizou várias vezes isso, é bênção do Senhor. Então, filho é bênção. Você diz assim, pastor, é que o senhor não conhece o meu. A bênção do Senhor está com você, está conosco. Amém? Todo mundo aqui agora? As crianças já saíram? Nós queremos tomar um tempinho para falar sobre a singularidade do Evangelho de Cristo. Lembre-se que o Evangelho de Cristo é singular. Ele tem uma digital. E a digital desse Evangelho é Jesus Cristo. Não esqueçam nunca, o Evangelho, se não for de Cristo, não é Evangelho. Só existe Evangelho porque é de Cristo. Porque fora de Cristo não é Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo dizia, para onde é que vocês estão indo? Vocês estão saindo do Evangelho para outro Evangelho? É importante nós termos atenção a isso. Porque nós vivemos num mundo encharcado de notícias. E hoje nós temos muitas notícias de desgraça. Passamos 2 anos só ouvindo Covid. Quando a gente olhava para o outro já vinha com a cara cheia de Covid. A gente, bom dia, ele Covid. Eu disse, se convida para comer, né? Porque esse negócio de Covid, convida. Agora o tema é o quê? Guerra. E a pessoa chega e já ouve falar de guerra. E há uma sede e uma fome, o povo tem uma necessidade de colocar vídeos, né, da desgraça. Aí propaga nas redes sociais o vídeo da desgraça. Quanto mais desgraça, mais aquele vídeo tem acesso. E as pessoas têm fome e sede de desgraça. Mas eu vou dizer uma coisa, hoje não vou falar de desgraça, vou falar de graça. Hoje eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida. Hoje não quero falar de má notícia, eu quero falar das boas novas da salvação, que é Cristo Jesus. Porque, meu irmão, depois que você... Falei isso de manhã na EBD com os jovens. Depois que você recebe a nova vida em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo diz assim, quando vocês ressuscitaram, quando vocês têm essa nova vida, ou melhor, se vocês ressuscitaram, se vocês têm essa nova vida, pensem nas coisas que são de cima, não das que são da terra. Ocupem o vosso pensamento com coisa positiva, coisa que dá esperança, não com a desgraça desse mundo. E alguém chega para mim, mas nós vivemos aqui. Eu vivo aqui, mas não sou daqui. Você já reparou? Eu sou peregrino 2 vezes no Brasil. Aí eu gosto muito daquele cântico, aquele hino. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou. Não, pastor, você está à vontade aqui entre nós. Isso é estranho para mim, porque a minha lar, a minha pátria, é o céu para onde eu vou. Eu tenho sede e fome de céu. Ah, mas você não gosta de Portugal? Ah, eu amo Portugal, gente. Que é isso? Os meus pais, os meus familiares estão todos lá. Eu amo o Brasil, a minha esposa, os meus filhos, os parentes da minha esposa, a igreja, os meus amigos estão todos aqui. Mas nada se compara com a sede e fome que eu tenho de céu, de eternidade. Porque o meu desejo maior é partir, é estar com Jesus. Mas eu sou que nem Paulo, já que o Senhor quer que eu fique aqui, me ajuda a saber fazer a coisa bem feita. Me ajuda a viver com gratidão a vida que o Senhor me dá. Me ajuda a ter sabedoria para aproveitar o tempo que o Senhor me dá aqui na terra. Eu vinha conversando com a esposa no caminho e disse assim, nós temos que aproveitar melhor o tempo. Foi o tema da nossa conversa. Sabe por quê? Ela estava dizendo, alguns anos atrás, um pouquinho, eu fazia parte da Juba Sul. Agora eu faço parte como é que é o nome mesmo? Você entende como é que os anos passam?
Você está lá, nos adolescentes, está lá, vai para os jovens, de repente, quando você dá conta, está lá vovô Titi, né, que o pastor falou aqui, já é avô, já não sei quanto, etc e tal, já acabou, aquela história de juventude acabou, aquela história que era para ter vivido e não viveu, acabou. Nós vamos aproveitar. Não aproveita mais nada não, meu irmão, você só tem para aproveitar aquilo que você tem para viver nesse momento. O que passou, você nunca mais vai ter. Nunca mais você vai ter a oportunidade que você teve no passado, porque a oportunidade que você tiver hoje, mesmo que seja parecida com a do passado, é sua de hoje. Então não fica adiando os seus sonhos para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu busco, amanhã eu semeio, amanhã eu planto, amanhã. Se você pensar o amanhã não vai chegar nunca, porque o amanhã é sempre amanhã. Você tem que aproveitar o dia de hoje. Apesar do apóstolo Paulo saber que a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios, e que o seu corpo tinha as marcas desse evangelho, ele destaca a singularidade desse evangelho de Cristo neste texto maravilhoso que nós podemos ler juntos, amém? Vamos lá? Porque o justo viverá por fé. Muito bem, Romanos 1, 16 e 17. O justo viverá pela fé, não é por aquilo que você tem no bolso, não é por aquilo que você tem segurando, não é por aquilo que você tem firme, porque se for alguma coisa que se vê, deixa de ser fé, deixa de ser esperança, deixa de ter alguma coisa que seja de transcendente. Você só tem aquilo que é imanente. Você só tem aquilo que é o presente. Você tem que crer que aquilo que Jesus disse, você vai cumprir, para a honra e glória do seu nome. Há alguns que se envergonham do Evangelho, há outros que são uma vergonha para o Evangelho, mas nós devemos nos gloriar nesse Evangelho e jamais nos envergonharmos dele. Devemos viver pelo Evangelho e para o Evangelho. Devemos sofrer pelo Evangelho e morrer pelo Evangelho. Devemos pregar o Evangelho a toda a criatura, porque o Evangelho é o nosso maior tesouro. Nós vamos extrair algumas verdades e eu vou responder as 6 perguntas e vou deixar a 7ª pergunta para você responder, ok? Vou fazer 6 perguntas. Essas perguntas eu vou responder, mas a 7ª eu vou deixar com cada um de vocês. A primeira delas, qual é a definição de Evangelho? Nós sabemos que quando foi anunciada a vinda de Jesus, foi anunciada da seguinte forma: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria. Ou seja, estou trazendo o Evangelho da alegria. Boas novas significa evangelho, evangelho significa boas novas, que são para todo o povo, porque na cidade de Davi, quem é que nasceu? O Salvador, que é o Cristo, o Senhor, ou seja, é Salvador, é o Messias prometido, é o Yeshua que tinha essa previsão de vir, mas que ninguém sabia quando, mas ele chegou, Cristo o Senhor, e ele diz assim no versículo 14, glória a Deus nos mais altos céus, paz na terra, àqueles de quem Deus se agrada. Olha, por vezes há uma confusão terrível de todos, todas, e as pessoas confundem essa palavra e englobam todo mundo no mesmo cesto. Quando Deus amou o mundo de todo, ou melhor, amou o mundo de tal maneira, amou todo mundo, amou o mundo de tal maneira, muita gente pensa que o todo engloba todas as pessoas. O todo não está excluindo ninguém, mas está simplesmente dizendo que ele não exclui ninguém. Não está dizendo que ele amou a todas as pessoas, mas está dizendo que ele amou indistintamente. A mesma coisa que disse, toda a cidade de Jerusalém foi até ao rio e foi batizada. Você acha que toda a cidade foi? Claro que não foi. Os velhos, mancos, coxos não foram.
As criancinhas recém-nascidas não foram. Foram quem? Algumas pessoas, e foram batizadas. E temos ali uma expressão muito interessante. Os fariseus, os saduceus, aquele povo que era contrário ao ensinamento de Jesus, não foram batizados. Então a palavra todo não significa simplesmente todas as pessoas, mas ele falou sobre que não houve exclusão de ninguém. Quem foi, não foi excluído. É isso que é importante. Por isso diz aqui, paz na terra àqueles de quem Deus se agrada. Há um povo de quem Deus se agrada. Há um povo escolhido de quem Deus se agrada. E Deus está salvando esse povo. Eu sei que às vezes fica difícil de nós entendermos por que Deus tem um povo escolhido e salva esse povo. Mas Ele, na plenitude dos tempos, irá explicar tudo isso e nos dará a resposta clara do porquê Ele tinha um povo. Primeiro um povo judeu, no qual veio o Messias, e depois um povo escolhido à face da terra de todas as tribos, povos e raças. Nós temos que dar resposta a esta pergunta: qual é a definição de evangelho? Quando Jesus veio a essa terra, Deus estava dizendo ao mundo que tinha notícias boas. E a notícia boa era quem? Jesus Cristo. O evangelho é boa nova de salvação em Jesus, não numa religião, não num grupo religioso, não numa igreja XYZ. Nenhuma igreja tem poder para salvar. Nenhuma igreja tem poder para fazer qualquer tipo de obra, porque o poder que nós temos, nós vamos ver isso, é de Deus, e o poder de Deus Ele não dá aos homens. Ele dá aos homens o poder de se transformarem, de serem feitos filhos dele, mas não dá poder aos homens para usufruir desse poder para fazer o que eles bem entendem. E por isso é importante que nós tenhamos essa consciência. As boas novas, elas vêm do céu para a terra, elas não vêm de origem humana. Jesus veio do céu à terra, Ele encarnou, Ele habitou entre nós. Por isso as boas novas de salvação não são apenas para falar de bênçãos temporais, como nós estamos vendo as pessoas pregoando as bênçãos temporais. Jesus não veio para trazer bênçãos temporais exclusivamente. Podem ser incluídas? Podem, mas Ele veio com uma direção clara. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele veio com uma razão clara. Estávamos mortos em delitos e pecados e precisávamos ser ressuscitados. Quem nos ressuscita é o Espírito Santo. Quando somos ressuscitados? Quando Ele opera em nossas vidas. Não é quando nós queremos, quando nós achamos, quando nós desejamos, não. Ele opera em nós essa ressurreição para que eu possa entender o quão perdido eu estou e quão necessitado eu estou dessa salvação. Se não fosse assim, ninguém se salvaria. Por isso é que Ele teve que descer do céu à terra, trazendo essa salvação. É a notícia mais esperançosa que foi dada aos homens. A notícia de que o Salvador, o Messias, o Senhor veio ao mundo para ser o nosso glorioso Redentor. Ele é quem pode nos redimir. Ele é quem pode nos tirar do lamaçal do pecado e nos dar a vida eterna. Cremos que Cristo é o Evangelho, a Bíblia inteira. De Gênesis, Apocalipse, fala de uma única pessoa, Jesus Cristo. Então, nós precisamos de entender qual é a definição do Evangelho. Jesus Cristo. Boas novas, esperança. A segunda pergunta, qual é a natureza desse Evangelho? Aqui está agora essa natureza. É o poder de Deus. O poder de Deus em nossas vidas. É a forma como Deus vai atuar como um dinamite na nossa vida. Ele vai explodir aquilo que era pedra, aquele coração de pedra, aquele coração que não tinha desejos por Deus, e Ele vai colocar um coração novo. Até cantamos, recebi um coração do Pai. Coração regenerado, transformado. Quem quis um coração assim? Nós não quisemos um coração assim. Nós vivíamos longe, nós estávamos perdidos, mas Ele quis nos dar. Por isso o poder do Evangelho é o poder de Deus para salvar as nossas vidas.
O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2, 2 a 5, diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Isto é importante. Hoje se prega outro evangelho, cuidado, porque esse novo evangelho que está sendo pregado, ele só agrada as emoções. E as emoções, elas são falsas. Hoje nós estamos com uma, amanhã estamos com outra. É por isso que este evangelho é o evangelho da cruz, é o evangelho da transformação. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Vocês estão entendendo aqui, Paulo? Ele não utilizava essa fala mansa, bonita, cativante. Você é o centro do coração de Deus. Você é aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra, transformar você em alguém lindo, maravilhoso. Cuidado com essa fala mansa. Isso é tudo persuasivo. Isso tem uma força e um poder tremendo. Faz pessoas chorar, mas não converte almas. Pastor, por que insiste tanto nisso? Porque o evangelho da graça de Deus é o evangelho da cruz, e o evangelho da cruz significa morte, e morte significa mudança de vida. Não podemos aceitar, assim como Paulo não aceitou, quando os irmãos da Galácia começaram a seguir outro evangelho. Que ele disse: olha, isso não é outro evangelho, não, isso aí não tem nada de evangelho. E nós estamos vivendo uma época parecidíssima. Um outro evangelho está sendo pregado e as pessoas estão amando ouvir essas mensagens, e eles falam lindo, fazem chorar, eles se emocionam, as pessoas, mas não há mudança interior. O novo nascimento é de dentro para fora, não tem nada a ver com a parte de emoção. Ele disse: a minha palavra não foram persuasivas, não usei psicologia, não usei outro tipo de artimanha para poder levar vocês a entender, mas em demonstração do Espírito e do poder. O Evangelho tem que ser demonstração do Espírito e poder. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Para que vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Você dizer assim: eu sou filho de Deus. Sabe por que muita gente tem medo de dizer eu sou filho de Deus? Porque ele ainda não foi transformado. Isso é muita presunção, você dizer que é filho de Deus. Não é, não. Quando você é regenerado, transformado pelo poder do Espírito Santo, quando você entende o Evangelho e você recebe a plena convicção de que o presente que está sendo dado é salvação eterna, você diz assim: uau, eu sou filho de Deus? Sim, você é filho de Deus. Como? Porque o Espírito Santo vai testificar com o seu Espírito que você é filho de Deus. Por isso é que demonstração do Espírito e do poder. É uma força irresistível. O poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o poder que vem de Jesus Cristo, ele desarma a incredulidade mais cega. É um poder dirigido a resgatar o perdido pecador. É um poder destinado a tirar das trevas aqueles que estão imersos nas densas escravidão, de tudo isso que nós vivemos nesse mundo hoje. Esse mundo jaz em trevas como as trevas que jazia aquele povo galileu, chamada Galileia dos Gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Hoje essa luz precisa brilhar. E esse é o poder de perdoar pecadores indignos. Pecadores indignos, pessoas que elas entendem: olha, eu não mereço nada, mas eu vou me agarrar a essa promessa, eu vou crer nessa promessa. Paulo, ele era um perseguidor, ele era desumano, ele tinha uma religião, ele era cego nessa religião, e ele tinha uma marcha sangrenta de levar pessoas escravas e jogá-las na prisão ou outras matá-las. Ele era um opositor, mas ele foi transformado por uma ação da soberana e irresistível graça de Deus. Deus se manifestou, Jesus se manifestou com um poder tremendo que joga Paulo no chão, e quando ele se levanta é uma nova criatura. Paulo desejava isso? Não. Mas Deus atuou? Sim. E o que é que o Paulo fez? Aceitou. Simples assim.
Quando Deus falar ao seu coração, você entenda, não foi você que buscou, foi Deus que buscou você. Entenda isso, você não estava buscando, Deus está te buscando. Você entende isso, agradeça a Deus e receba isso. Abra o seu coração e diga: Senhor, eu recebo isso, o Senhor está falando comigo, eu quero essa nova vida, eu desejo essa nova vida. Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber e sem ver. Sem comer, sem beber e sem ver, ceguinho. Quando ele recebeu a visita de um servo do Senhor, ele disse: irmão Paulo, irmão Saulo, que fera é essa que aquele homem tinha para chegar a encontrar um bandido? Paulo era um bandido disfarçado de religioso, era um covarde vestido de religião. Muita gente não vê esse lado de Paulo. Paulo era um covarde, bandido, ele tinha todos os predicativos para ser a pessoa mais, ele depois diz: indigno homem que sou, que miséria que eu sou, o que eu já fiz na minha vida? Mas Paulo, quando foi confrontado pelo amor de Jesus, ele disse: eu quero. E Saulo, quando recebeu a visita do irmão, o irmão chega para ele e disse: irmão Saulo, eu vim aqui para que você receba a visão de volta, porque Deus tem uma missão importante para você. E Saulo, que foi transformado em Paulo, ele disse: eu recebo. E a partir dali, ele era uma nova criatura. Você não vê Paulo ouvir uma mensagem do Evangelho e perguntarem para ele: levanta a mão se você quer receber Jesus. Ele não queria nem Jesus, ele queria matar todo mundo que queria seguir Jesus. Mas quando ele foi bombardeado pelo próprio Jesus, é poder de Deus para transformar, para derrubar, para levantar. Porque o poder de Deus, ele faz 2 coisas: ele derruba a pessoa, mas depois ele ergue para nunca mais ele se perder. Por isso que a salvação é eterna, porque a salvação não foi uma coisa que você escolhe. Salvação nunca será nada que você escolhe, é algo que Deus lhe dá. Você recebe, você é passivo, você não tem atividade nenhuma, você só diz assim: uau, eu recebo, só isso. Eu merecia o inferno, eu merecia ser condenado, uau, Jesus fez tudo isso por mim, eu quero, eu recebo, chegou. Só isso. Porque quem chega a esse ponto, com certeza já fez toda a obra ao Espírito Santo. Por isso é que ele diz que nos sela com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Tem que ir para frente. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso é que ele diz: darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Quem faz isso? Deus. Deus, ele está dando para você a oportunidade de ter um espírito novo, que é o Espírito Santo na sua vida. Você ter a oportunidade desse coração perdido, que está endurecido pelas crises da vida, ser transformado num coração de carne. Que Deus lhe dê graça de entender isso, para a glória do nosso Deus. Terceira pergunta: qual é o propósito do Evangelho? Salvação. É poder de Deus para a salvação. Ele não veio para trazer prosperidade. Jesus não veio para dar a você um carro novo, saúde boa. Ele não veio para dar para você uma vida estabilizada. Não foi nada disso. Foi para dar salvação. O que vier é muita bênção. E que vem, está aí o casal que não deixa mentir. Como é que era a vossa vida velha, irmã Sônia e irmão Rosemar? Como é que era a velha vida? Como é que vocês estavam? E agora como é que vocês estão? Ele trouxe salvação e trouxe prosperidade. Mas não foi a prosperidade que eles vieram buscar aqui na igreja. Eles vieram buscar alguma coisa. E sabe o que é que eles encontraram? Jesus Cristo. Quando eles pensavam que estavam buscando alguma coisa, Jesus já tinha buscado eles na própria casa.
criando neles um desejo ardente de o encontrar. E eles saíram perdidos à procura. Eles procuraram num lugar, foram para outro, a luz se acende e disse: eu vou ali. E aqui eles ouviram falar de quem? De Jesus, que salva, que transforma, que liberta a pessoa da velha vida e lhe dá a oportunidade de ser uma nova pessoa. E não somente trouxe salvação, trouxe prosperidade. Agora é vovó também de quantos? 4. Alguém pensa assim: prosperidade é no bolso. Não, prosperidade é sim, netinhos, né? Os filhos são bênção, bênção dos filhos é bênção dos avós, não é assim? Muita gente só está à espera de dinheiro. Ô povinho para pensar em grana, né? Como se eu não pensasse também, né? Mas a prosperidade que Deus traz é consequência da obra que Ele começa a fazer, porque eles começaram a equilibrar as finanças. O dinheiro não chegou em casa de paraquedas e disse assim: é bênção do Senhor, é trabalho, é suor, é cavaram o barranco todo que caiu na casa. Disse: foram lá para crente, olha lá, o barranco quase se arrebentou com a casa. Aí se juntou um montão de gente, foi lá, arrancou o barranco, eles estão lá. Adoeceu, e na doença dela disseram: está vendo? Foi lá para os crentes, agora veio uma doença. Aí a doença nada mais que era do que? Esqueci. Uma infecção. Olha aí, e todo mundo já querendo dizer que era uma praga que tinha vindo do diabo, né? Irmãos, vocês veem, quando você atenta para a salvação, não há possibilidade de um pecador ser salvo exceto pelo poder do Evangelho, exceto por Jesus Cristo. Só há um caminho. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Por isso é que Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, não tem nenhuma religião, nem igreja, seja batista, seja o que for, que salva alguém. Tem muita gente que pensa: a igreja X, eu vou lá, que ela salva. Não tem nenhuma igreja que salva, meu querido. Não tem nenhuma igreja que tenha oração forte que faça você mudar de vida. Só Jesus Cristo. Eu espero que todas essas igrejas que oferecem alguma coisa, ofereçam em primeiro lugar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque essa é a maior necessidade do ser humano. Nós temos aí um poder que está tentando destruir. Vocês estão vendo aí, não é? Mas nós sabemos que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, para a vida eterna. Vida eterna, você sabe o que é isso, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo que nos visita? Você é salvo aqui para sempre. Você vai viver para sempre com Deus. E não vai tocar arpinha e ficar voando com esse negócio que pintam um quadro, não. Você vai ter uma vida nova. Sabe uma coisa? Eu já falei aqui e volto a dizer. Jesus disse que iria... nós vamos ter a ceia, e disse: olha, não vou beber mais desse vinho aqui, mas vou beber novo, né, quando a gente se encontrar. Eu já tenho falado isso. Alguém tem que plantar essa vinha, alguém tem que esmagar essa uva, alguém tem que colocar aquele vinho para ser fermentado. Bem, eu acredito que era fermentado, né? Tem alguns que acham que são vinhos não fermentados, mas para mim continua a ser fermentado. Mas quando nós olhamos isso, Jesus diz que tem atividade, tem coisa boa acontecendo do lado lá. Quando morre, não fica lá paradinho, né, com janzinhas, né, aquela coisa que pintam nos quadros. Não, tem atividade, tem coisa boa acontecendo, tem louvor, tem gratidão, mas tem vida, verdadeira vida. Você sabe o que é isso? Isso aqui que nós temos não é vida. Isso aqui é viver para morrer, não é verdade? Você já nasce morrendo, mas você nasce morrendo para viver eternamente. Você vai experimentar o verdadeiro sentido da vida, como Jesus quis dizer quando disse: vocês terão vida e vida com abundância. Você vai viver eternamente para a glória do Senhor. O Evangelho fala de boas novas de Cristo, sua vida, sua morte, sua ressurreição, seu governo. Só no Evangelho de Cristo há salvação. Como diz aí, em nenhum outro há salvação. Portanto, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ou seja, o Evangelho é poder de Deus
para a salvação. A pergunta que você faz a seguir, vamos ver se passa aqui. Passa aí para mim. Obrigado. Quem são os beneficiários do Evangelho? Todo aquele que crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é o beneficiário? Todo aquele que crê. Primeiro o judeu e depois o grego, como diz lá o texto. Ou seja, a salvação veio dos judeus e continuou nos judeus para ser espalhada pelo mundo inteiro. Jesus disse para a mulher samaritana que a salvação vinha dos judeus. Mas Jesus disse para os discípulos, a começar em Jerusalém, a Samaria, até os confins do mundo, esse evangelho tem que ser pregado. E quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, virá o fim. O evangelho é para todos os povos, todas as tribos. Jesus morreu para comprar com seu sangue aqueles que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Ninguém fica de fora, não há limitação, até os confins da terra. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e somente daquele que crê. Não adianta tentar julgar no time de tudo termina em pizza, porque não é verdade. Somente aqueles que creem realmente demonstram que creram porque estão salvos. Quem não crê, quem vive o evangelho imitando o crente, ou tentando imitar cristão, só está perdendo seu tempo. A salvação é oferecida a todos, mas somente aqueles que creem são salvos. Aqueles que arrependidos dos seus pecados põem sua confiança em Jesus, esse é que é salvo. Essa pessoa é que tem vida eterna. Por isso, quem são esses beneficiários? Você já é? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é salvo. E crer não significa acreditar em alguma coisa. Crer significa se identificar com aquilo que eu creio. Ter uma intimidade, ter um relacionamento com aquilo que eu creio. É receber. Crer significa também receber. Aceitar as condições dadas por aquele que está oferecendo. Eu creio que aquilo que Deus me deu realmente é o melhor para a minha vida. A quarta pergunta, passa para mim que aqui não está funcionando. Qual é o instrumento da apropriação da salvação? Está aí claro, a pessoa tem que crer, tem que ser pela fé. Não adianta você tentar fazer de outra forma. Jesus disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer? Vocês têm que ser pela fé. O instrumento da apropriação, você tem que viver pela fé. O instrumento tem que ser precisamente aquilo que você usa para adquirir. Se alguém me oferece alguma coisa, o instrumento de recepção é a minha mão. Se alguém canta, o instrumento de recepção é o meu ouvido. Se eu estou vendo, o instrumento de recepção é o meu olho. Se eu estou recebendo a salvação, o instrumento de recepção dessa salvação é a minha fé. Então eu tenho que entender que a graça é causa meritória e a fé é causa instrumental. Ou seja, Deus deu pela graça a salvação, eu recebo-a pela fé. Eu concordo com tudo aquilo que Deus diz. E tomamos posse da salvação, que é pela graça, por meio da fé. Isso que diz o versículo de Efésios 8 e 9, perdão. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aquela questão simples. Eu mereço, eu mereço. Enquanto a pessoa pensar que merece, ela está perdida. Quando a pessoa diz, eu não merecia, mas Deus me amou, eu recebo pela fé essa salvação. Não tem obra nenhuma que eu faça para adquirir essa salvação, então eu recebo pela fé. E quando eu estou recebendo então pela fé, eu entendo que aquilo que está acontecendo na minha vida é uma mudança de pensamento. Ou seja, eu sou transformado de dentro para fora. A salvação não tem a ver com roupa. A salvação não tem a ver com tatuagem, cabelo. Tem muita gente que implica com tudo e com nada.
Obrigado. As pessoas implicam, você para ser crente não pode usar essa roupa, você para ser crente não pode ter tatuagem, você para ser crente não pode ser careca. Desculpem, não tem como. Gente, é um absurdo. As pessoas se preocupam com aquilo que é menos importante. Isto tudo vai para a terra, tudo vai ser comido pelos bichos. O importante é a alma da pessoa, a salvação é o mais importante. Obrigado. Então, o que nós precisamos de pregar? O evangelho da salvação. Se a pessoa gosta de fazer algumas coisas que a gente não faz, por exemplo, eu já falei sobre isso, eu não tenho nenhum furo, não uso nenhum brinco, não fiz nenhuma tatuagem, mas eu tenho maior respeito por quem pôs brinco, quem furou, quem fez tatuagem, sabe por quê? Porque isso é problema da pessoa com Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, a mulherada lá andava com o nariz todo cheio de penduricalhos. Você sabia? O povo judeu adorava um piercing no nariz. Você imagina hoje a igreja de Jesus Cristo cheia de piercing no nariz, a mulherada hoje? Que coisa esquisita era, não era? Mas era a cultura antigamente, gente. A gente às vezes viaja na maionese acreditando que nós somos a cereja do bolo. A igreja perfeita de Jesus Cristo é a do século 21. Não pode, não faz, não toca, não mexe, não sei quanto, não sei quanto. É um grupo de pessoas que são doentes, fanáticos. E esqueceram que a salvação, ela transforma a pessoa. Depois de a pessoa convertida, transformada, ela decide. E tudo o que ela faz, deve fazer para quem? Para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam tatuagens, coloquem piercing, cortem cabelo, pintem cabelo, coloquem peruca, né? Imagina, o pastor aparece aqui com um cabelo bonito, comprido, todo mundo, olha lá, colocou uma peruca, fez um implante, né? Vaidade, né? Se eu pudesse, se eu tivesse grana, eu já teria colocado cabelo. Você pensa que não? Não sou contra, não. O Afonso ia ficar lindo. E a Ana ia gostar, né? Você imaginar o Afonso de cabelo. Pior que eu. Mas voltando aqui. Lembre-se sempre, o instrumento da apropriação da salvação é a fé. E lembre-se de uma coisa extremamente importante que eu li há algum tempo atrás. Eu quero salientar, por vezes nós queremos ser o Espírito Santo da outra pessoa. Nós somos tão bons, né? Temos um relacionamento tão íntimo com Deus que nós temos autoridade sobre outra pessoa que tem o mesmo Espírito. Nós queremos ensinar a outra pessoa que tem o Espírito Santo como é que ela se deve comportar, não olhando para dentro de nós que temos o mesmo Espírito Santo. Ou seja, não seja o Espírito Santo da outra pessoa, ore por ela, ama a pessoa. É isso que o apóstolo Paulo disse: se tem alguém fraco na igreja, esteja junto, caminhe junto com ele. Não seja o Espírito Santo do seu irmão, deixa o Espírito Santo falar com o seu irmão. Você apoia, dá um apoiozinho. Bem, vamos avançar. Vamos para a sexta pergunta. Qual é a eficácia do Evangelho? O justo viverá pela fé. Coisa mais linda que tem. O apóstolo Paulo é enfático quando escreve: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. Ou seja, o homem sendo pecador jamais poderá ser justificado diante de Deus santo com base em seus próprios méritos pessoais. Pois as nossas justiças não passam de trapos de imundícia. Porém, nossas transgressões foram lançadas sobre Jesus, e sua justiça foi imputada a nós. Os nossos pecados foram cravados na cruz, as nossas dívidas foram colocadas na cruz, as nossas doenças, as nossas misérias foram sobre Jesus na cruz. Eu fui salvo na cruz. Olha, eu quero que você entenda isso. Às vezes a gente diz assim: eu fui salvo a data do que aceitou Jesus, né? A gente tem a data que aceitou Jesus. Eu fui 8/8/1982, o dia em que eu recebi o chamado para o ministério, né? Deus me chamou para o ministério em 8/8/82, quando eu tinha somente 14 anos para 15 anos de idade. Deus me chama para o sagrado ministério. E a pessoa pensa assim: ali eu fui salvo. Meu irmão, eu fui salvo na cruz. Quando Jesus estava morrendo, Ele estava me salvando. Ele aplica a salvação em 1982. Ou seja, Ele me salvou e aplica essa salvação no dia em que Ele me convenceu do meu pecado,
Me convenceu do que eu era perdido, que eu precisava de um Salvador, e eu chorando. Me recordo como se fosse hoje, ajoelhado assim, encostado na parede, chorando, clamando, gritando. Foi assim mesmo, tá, gente? A minha transformação, que ainda está em processo, mas que foi radical, foi assim, chorando, lá sozinho, naquele canto, chorando, gritando diante de Deus: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Não tinha essa não. A pessoa aceitou Jesus, todo mundo aceitou Jesus. Não tem nem choradeira, não tem nem comoção, não tem nada. Que é isso, gente? Esse negócio de fé, tá? Mais uma alma foi salva. Que isso? Não chora o seu pecado, não derrama uma lágrima pela miséria da pessoa que foi, dos pecados cometidos, não confessa os seus pecados, continua a viver em pecado, continua a transgredir. Estou salvo, é batizado, e depois recebe não sei quanto, continua vivendo uma vida de pecador. Todo mundo vê, no lamaçal do pecado. Diz: um dia ele vai mudar. Um dia vai mudar. Acontece como aquele dia daquela pessoa que vocês conhecem aqui, que trouxe ao pensamento agora. Nós precisamos ter seriedade. A nossa conversão é um ato da ação do Espírito Santo que nos convence da nossa miséria. A partir dali, meus irmãos, a minha vida foi diferente. Nunca mais pequei. Não é nada disso. A gente continua pecando, só que tem uma coisa: a gente não tem prazer no pecado. Se alguém pegasse essa mensagem e editasse, cortava e dizia assim: o pastor falou que depois que foi salvo nunca mais pecou. As pessoas gostam dessas maldades. Nunca mais eu tive prazer foi no pecado. Agora, miserável que eu sou, porque continuo pecando. De vez em quando, assim, os pecados tristes, feios, miseráveis, nojentos, tá? A pessoa pensa assim: como é que eu tive coragem de falar uma coisa dessa? Como é que eu tive coragem de falar e dizer uma coisa dessa? E não falem com a minha esposa depois sobre isso, tá bom? Que senão aí é que vocês não me querem como pastor, porque ela vai contar tudo. Olha, misericórdia. Não tem pessoa melhor para mostrar quem é o pastor do que a esposa, né? Ainda bem que ela é santa do Senhor, né? Não é fofoqueira. Mas as mulheres sabem o que eu estou falando, não é verdade? Só você conhece bem o seu marido, e só você, marido, conhece bem a sua esposa, e sabe como nós somos, e sabe como é que cada um de nós é. O Evangelho, ele traz uma vivência pela fé. Eu não sou mais quem eu era, mas eu ainda não sou quem eu serei, mas eu tenho que viver com aquilo que eu sou hoje, então eu tenho que viver pela fé. É importante nós termos esse entendimento. Ele me salvou, está me salvando, e eu serei salvo. É um processo. O justo viverá pela fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É importante, meu querido irmão, amigo, Deus dá para você a possibilidade de ter fé, e fé que vai fazer a diferença na sua história. Não deixe que as coisas que você está vivendo, que a sociedade está trazendo para você, afaste você do conhecimento do Evangelho. Pela fé você passa a viver através de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: a vida que eu vivo agora, vivo na fé. Já não sou quem vive, é Cristo quem vive em mim. O justo viverá pela fé. O que nós vimos até aqui? Definição do Evangelho: boas novas, Jesus Cristo. A natureza do Evangelho: o poder de Deus. Propósito do Evangelho: salvação. O alcance do Evangelho: todo aquele. O instrumento da apropriação da salvação: a fé. A eficácia do Evangelho: viver pela fé. A 7ª pergunta para você agora: qual a sua resposta ao Evangelho? Qual é a resposta que você vai dar a Jesus? O apóstolo Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o que você irá fazer com este Evangelho? Você vai sair daqui, é um assunto seu e com Deus. Eu tenho que me meter na sua vida, eu não tenho que ficar pressionando você, eu não tenho que insistir com você, eu não tenho que pressionar você, mas eu quero fazer essa pergunta para você. Me dê essa liberdade de chegar até o seu coração com essa pergunta: qual é a sua resposta ao Evangelho?
Não aceitar esse evangelho é rejeitá-lo. Não seria melhor receber esse evangelho? Entender o quanto Deus o amou, o quanto Jesus o ama? João escreveu o seguinte: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Ninguém torna você filho de Deus a não ser o próprio Deus. Só Deus tem o poder de transformar você num filho. Por isso, quando você entende o evangelho, quando você recebe esse evangelho, quando você entende que somente Jesus dá a redenção definitiva, bem-sucedida, só Ele pode levar você a Deus sem mancha, sem defeito. Quando você entende isso e recebe isso, você pode ter certeza de uma coisa: você lhe dado o poder de se transformar num filho de Deus. Vamos curvar nossas cabeças e vamos refletir naquilo que nós ouvimos até agora. Cristo que verteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-me perdão só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Ele vem perfeita paz pelo seu precioso sangue, infalível e eficaz, este tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Minha justificação tenho no precioso sangue. Gozo traz ao coração esse tão precioso sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Entrarei no céu, enfim, pelo seu precioso sangue. Louvarei então sem fim Cristo que verteu seu sangue. Oh, que preciosa paz que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus pelo seu precioso sangue. Amém. Pai, nós estamos gratos e louvamos o Teu nome, porque sabemos que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus. Na plenitude dos tempos, o Senhor enviou o Seu Filho para que, morrendo na cruz, nós fôssemos salvos. E nós Te louvamos, porque ao longo dos séculos, o Senhor tem administrado essa salvação ao coração de milhões e milhões de pessoas, que um dia o Senhor virá buscar, ressuscitará aqueles que estão mortos e transformará aqueles que estão vivos, para reinarmos com o Senhor para sempre. E de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, a uma só voz,
nós declararemos o Teu senhorio, declararemos o quanto o Senhor nos amou, o quanto o Senhor esteve nos dando a oportunidade ao longo dos séculos, sendo justo e justificador daqueles que o Senhor salvou. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que fala aos nossos corações e toca as nossas almas. Nós deixamos, ó Deus, nas Tuas mãos o toque e a consciência de trabalhar cada coração. Nós Te agradecemos por cada irmão, cada amigo que pôde ouvir essa palavra e que já respondeu ao chamado do Senhor. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.